Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, pessoal, eu sou a Erika Sais, a Kika, e esse é o Perspectiva, um programa que joga luz no papel das organizações da sociedade civil, OSCs, ONGs, como cada um prefere chamar, e a cada episódio a gente conversa com quem vive esse setor por dentro, suas histórias, desafios, inspirações e visões de futuro. No fundo, Perspectiva é uma conversa sobre o Brasil e sobre como podemos transformar a nossa sociedade. Hoje, o nosso foco está em algo que pode parecer simples: como a gentileza e a generosidade podem mudar o ambiente escolar e gerar transformação. O que acontece quando uma sociedade inteira decide educar para a gentileza e para a generosidade? E se isso começar na escola? Como isso transforma o futuro? A nossa convidada de hoje é a Marina Pechilivanes, fundadora da Umbigo do Mundo, idealizadora da plataforma EGG e criadora do prêmio EGG Escolas, que chega agora à sua 6ª edição, reconhecendo iniciativas transformadoras em escolas de todo o Brasil. Para apresentar esse programa comigo, como sempre, o Alan. Oi, Alan. Oi, Kika. Oi, Marina. Muito legal começar essa semana com um tema tão inspirador. A gente fala que o mundo está com uma escassez, né, de gentileza e de generosidade. Vai ser muito legal conversar com a Marina. Oi, Marina. Oi, Marina. Bem-vinda. Bom dia, Kika. Bom dia, Alan. Alegria estar com vocês para falar dessa temática. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente sabe que hoje todo mundo assiste tudo a qualquer momento. E é muito gratificante estar com vocês falando sobre essa temática tão inspiradora. Que delícia, que bom. Então, vou pedir para você começar contando para a gente como é que esse tema, gentileza e generosidade, entra na sua vida, na sua história. De onde nasce tudo isso? Aquela pergunta, ao invés de uma saga, vou transformar essa saga em poucos minutos. É uma história de realidade. Tudo começou vendo. Eu fiz o velho e bom magistério e acompanhei muito na sala de aula a forma de conduta, como o direcionamento de um professor pode transformar completamente o clima de uma sala de aula. Mas essa experiência ela foi bastante tranquila, Kika e Alan. O clique se deu, de fato, no mundo dos negócios, no mercado, nessa implementação prática da sociedade, em que, por mais que se fale, e é o velho e bom marketing de parede, né? ESG colado nas paredes, responsabilidade social, cuidado com o próximo, falar é muito fácil, mas colocar em prática é um tanto difícil. E depois de algumas décadas de vivência neste mercado, posso dizer isso, nestes mercados, perceber que o que se fala não necessariamente era o que estava sendo feito e que era muito fácil nós nos acomodarmos em posturas que são posturas de imposição, posturas de, muitas vezes, de desrespeito em busca de resultado, em busca de produtividade. E foi assim que resolvemos fazer alguma coisa. Ao invés de ficar só olhando, a gente saiu dessa indignação e dessa reclamação. As relações entre as pessoas poderiam ser bem melhores. Ao invés de reclamar, nós partimos para a ação transformação, e assim nasce a primeira plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade. Só uma curiosidade, quem são o nós? Nós quem? Nós somos a equipe da Umbigo do Mundo. Então, dessa vivência nossa de dia a dia, então eu Pis, que é minha sócia na Umbigo e também cofundadora da Educação para Gentileza e Generosidade, e o nosso time. Então, hoje nós nos dividimos, é uma equipe compartilhada, né? Esses somos nós. E essa implementação, essa vivência de segmentos que se complementam, e diria que um é tão fundamental para a existência do outro, um alimenta, inclusive em termos financeiros, o outro, e ver isso diariamente no mercado, na sociedade, nas escolas, é de fato o que mantém a Educação para Gentileza e Generosidade como um projeto permanentemente vivo. É um tema que nos fascina, mas a gente está falando de inspirar uns jovens. Você não pode voltar um pouquinho? A gente vai ter bastante tempo para falar. Volta na Marina
jovem, porque a gente quer inspirar as pessoas. Da onde sai toda... A gente vê que você é muito criativa, você tenta falar as coisas fáceis, mas da onde sai, então, essa inquietação para talvez chegar onde foi o umbigo e em todas as plataformas e livros e todas as coisas que você faz hoje? Volta um pouquinho, é legal para a gente. Vou rebobinar, então. Um som de rebobinadas antigas, né? Hoje o rebobinar não tem esse efeito da fita. Então, voltando, como eu fiz o velho bom, que eu chamo de velho bom magistério, desde cedo, com 16 anos, eu já tinha essa noção tanto da importância da escrita na minha vida, e não à toa tenho praticamente, vamos dizer que cerca de 30 livros publicados em diversos segmentos. Então, a palavra sempre foi para mim uma forma de contato com o mundo. Eu diria que não só para mim, né? Para todas as pessoas que se relacionam por intermédio da comunicação, o verbal, não verbal, gestual. A palavra é este meio, mas para mim é algo muito especial. Eu vi recentemente de uma pessoa dizendo que não era só uma vocação, era como se fosse um sacerdócio, então é mais ou menos nesse território de dedicação à palavra, dedicação e cuidado com a escrita, e uma preocupação, e talvez dentro do meu ambiente escolar sempre tive muito esse incentivo de falar. Eu lembro que eu tinha 7 anos e já tinha sido convidada para apresentar os projetos de turmas, uma apresentação de dança, uma apresentação de teatro, então eu já estava ali com o microfone como apresentadora. Então sempre gostei muito de aprofundar e aprimorar essa comunicação, tive grandes professores e grandes mestres em toda a minha jornada escolar, mas decidi comecei a estudar comunicação, fui para a SPM, e logo cedo tive contato com um grande mestre da comunicação, Roberto Doelib, com quem trabalhei por 21 anos, que foi uma longa trajetória, tivemos mais de 10 livros escritos em conjunto. Então, esse olhar da comunicação facilitou quando eu fiz um aprofundamento no que se chama relações de troca, e aí por conta do meu livro, inclusive, Economia das Dádivas, tem gifting, economia das dádivas, gestão sistêmica para o mundo complexo, gestão de encantamento 1 e 2. Essa narrativa passou a fazer parte, Alan, de um aprofundamento científico, inclusive, de entendimento das relações que a gente tem. E aí a gentileza entra de uma forma muito boa, né? Você pode fazer relações, tem várias formas de se relacionar com as pessoas. E eu diria que a forma gentil e generosa ela é muito mais eficiente que qualquer outra solução, às vezes mais acadêmica, elaborada. É só testar e está todo mundo convidado, quem nos assiste, quem nos ouve, todos convidados a colocar isso em prática. Legal. Mas e voltando, aí você percebe que isso pode ser um diferencial e você consegue trabalhar esse ponto, né? Porque a gente ouve muita gente aqui, a gente fala que é muito legal, todo mundo é bem intencionado, essa é a verdade, né? Todo mundo não custa, eu quero ser bonzinho, eu quero salvar o mundo, mas é tão difícil, parece tão difícil pôr na prática. Quando você fala da gentileza, parece tão fácil, fica tudo tão fácil, começa no dia a dia, uma pequena, sei lá, um pequeno gesto, e aí você vai mudando cultura. É um pouco, essa é a sua grande plataforma, a grande sacada que faz você criar tanto material e tanta inspiração para tanta gente? Que não é difícil, na verdade, é fácil. A teoria da complexidade é a grande prova de que para você criar algo simples tem muita complexidade por trás. Então, quantas pessoas acessam gentilezagenerosidade.org.br, e aqui que eu trouxe muito bem no começo, a gente fala sobre educação, a gente fala sobre educação na escola, e talvez essa nossa bagagem mercadológica nos fez desde cedo já trazer uma plataforma amplificada, entendendo que a falta de letramento sociotransformacional, e sociotransformacional entra num conceito de ir lá e fazer a diferença, não só reclamar. Reclamar é fácil, todo mundo pode, não precisa ter habilitação para nada, qualquer um pode já começar a reclamar, mas para fazer alguma coisa, precisa ter uma certa musculatura, conectada, e vou trazer uma palavra que eu acho muito bonita, né? Conectada a certas querências, você precisa querer. Se você não estiver motivado a nada, então é a velha e boa zona de conforto, que inclusive te afunda, né? A zona de conforto ela é tipo uma areia movediça. Então, para sair desse território e para você começar a fazer transformação social, precisa de motivação. Então, foi essa a nossa conexão e entender que o letramento sociotransformacional era uma questão, eu diria que quase uma pandemia comportamental da sociedade. Recentemente, eu vi até uma questão muito bonita que nos deixou muito inspirados, falando em mais que cultural, mais que educacional, a nossa atuação ela é existencial. Se a gente não mudar a nossa forma de existir e de conviver, o que a gente vai mudar no mundo?
se as nossas relações não forem fluidas, não caminharem para essa tentativa, porque entender o outro é muito complexo, né? Dizer que a gente está entendendo outra pessoa, a gente nem se entende que está entendendo o outro, mas fazer esse esforço, esse exercício de entender que tem opiniões distintas e que a gente precisa, para usar ou acionar a tão esperada inteligência coletiva, não é a inteligência artificial que vai dar conta disso sozinha, pode ser um catalisador, mas o nosso despertar para uma inteligência coletiva é o que vai fazer a diferença nas nossas relações daqui para frente. E não estou falando que no passado era melhor, muito cuidado com isso, mas não é um saudosismo, é só uma sensação de presença muito grande e de fazer alguma coisa agora. Agora é a hora, né? Que legal, Marina. Vamos falar um pouco, então, sobre isso, assim, na prática, né? Vocês estão com a 6ª edição do prêmio, certo? Sim. Conta o que é o prêmio, enfim, premiando o quê, aonde, fala um pouquinho sobre o prêmio. O prêmio surge assim que a plataforma nasce. A plataforma surgiu, e é importante contar essa linha do tempo de forma bastante breve. Em 2012, eu tive contato nos Estados Unidos com o movimento Giving Tuesday. O movimento nem tinha chegado no Brasil, foi um chamado, assim por se dizer. Vi numa loja um adesivo Giving Tuesday, era o primeiro ano do movimento. Depois, interessada em trazer esse repertório para o meu livro Economia das Dádivas, aqui no Brasil, pesquisando, descobri em 2013 essa conexão com a ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e assim a gente entrou nesse território. Então, não estava conectada com o terceiro setor, a minha fala era bastante corporativa, né, no mundo, olhando para o mundo dos negócios, fazendo já transformação social, mas dentro de uma outra modelagem de território. Aí trouxe esse repertório para o meu livro Economia das Dádivas. Em 2018, fui convidada para um summit na República Dominicana, já trabalhando para o Dia de Doar, doando campanha, doando estratégia, musiquinha de coração em coração, de doação em doação. Depois, em 2019, fui chamada para um summit na Fundação Rockefeller, em Bellagio, na Itália. E foi aí que veio uma iluminação. A gente tem feito um trabalho nos últimos anos para falar com adultos, e aquela palavra de converter, desconvertido, que demanda muita energia comunicacional para você fazer um processo de transformação. Quando veio a luz de estar com vários líderes do mundo, 60 líderes naquele então, hoje tem mais de 100 pelo mundo, e poder entrevistar essas pessoas e perguntar sobre estratégias educacionais nos seus países e como essa pauta da gentileza e generosidade acontecia, especialmente falando de generosidade, da cultura de doação, que isso trouxe uma iluminação, e essa iluminação foi, que tal criar um projeto que fale de educação para gentileza e generosidade a partir da infância ou o quanto antes. Isso foi em 2019, quando lançamos o primeiro dia de doar Kids, assim como nos Estados Unidos foi o primeiro ano em que surge o Giving Tuesday Kids, que atualmente é o Giving Tuesday Spark. Pois bem, em 2020 nós começamos com o prêmio. Foi logo no começo. Então, nós percebemos que ter uma premiação de forma bastante tangível, concreta, que trouxesse para as escolas a perspectiva de visibilidade por iniciativas, e aí trago um elemento que amplifica a gentileza e generosidade, que são os 7 princípios interdisciplinares com os quais nós trabalhamos: gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. E essa concepção, conectada com os nossos planos de aula, que também são 27 planos de aula sobre cada um dos princípios e os princípios do coração, para equilíbrio da sala de aula, isso trouxe uma visão, que eu não tenho como compartilhar, ainda não existe essa tecnologia, existem lentes para traduzir, mas não existem lentes para transpor o que se passa na nossa mente, mas a visão desde o início do que acontece numa sala de aula, do que acontece numa escola, do que acontece na vida de um professor e na vida das crianças, eu chamaria de ecossistema escolar, quando uma escola é premiada e valorizada por estes 7 princípios. É inacreditável porque o efeito ele é muito mágico. Para além das hierarquias que a gente vive, desde hierarquias de destinação de recursos, priorização de frentes e projetos, esse olhar Brasil, né, uma geopolítica
estratégica para investimentos, aqui a gente trabalha numa descentralização, porque a escola inscreve, a gente não sabe de onde vem essa escola. Os projetos, eles são distintos. Tem desde projeto de criação de faixa de trânsito numa cidade em que não tinha nenhuma faixa de trânsito e as crianças queriam atravessar com segurança na escola e foram nas articulações políticas e conseguiram a primeira faixa de trânsito da cidade, até projetos como Leia para um Animal, em que as crianças perceberam que ler para o animal era mais efetivo do que ler para os pais, porque os pais não estavam prestando atenção em nada. Ao longo dessas edições, são 35 escolas premiadas. E poder ir a esses espaços, nós tivemos o período da pandemia, então foi tudo virtual nesse período, mas desde que as viagens foram liberadas, nós começamos a ir às escolas. E o que eu posso falar para vocês é que o efeito é radiante, é encantador. E eu vou puxar uma linha, né? Tanto que isso desencadeou a necessidade de um estudo científico, um estudo acadêmico. Então, fiz uma pós em Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil, diria que desenvolvimento humano nesse olhar, e surge um conceito chamado efeito warm glow, já existe na ciência, mas conectado. Eu diria que é a forma mais bonita de explicar. Eu dei uma entrevista para a Rádio EBC há 2 semanas, e a jornalista falou, nossa, esse efeito warm glow é aquele brilho, aquele calor, aquela energia que acontece quando a gente faz um gesto de transformação, um gesto em que a gente transforma as pessoas ao nosso redor. Pode ser gentileza, generosidade, solidariedade, o nome que quiser dar. Tem gente que gosta de chamar de empatia, chame como quiser, mas pratique. Isso transforma a outra pessoa e nos transforma. Essa transformação, neurocientificamente falando, gera um efeito bioquímico de sensação de prazer, de bem-estar, que faz com que a gente se sinta iluminado. E é essa iluminação com a qual a gente trabalha. Então, crianças iluminam crianças, professores se iluminam toda a escola, iluminam as pessoas ao seu redor, iluminam a sociedade, iluminam outras escolas. Eu diria que a gente tem trabalhado com um gerador, mais que um prêmio, é um gerador de energia, de potencial de sócio-transformacional incrível. Nossa, que legal. É que você está falando tudo, esses papos, lógico, que são gostosos, bacana, a gente vai ter 1 hora, a gente podia ter muito mais tempo para ficar conversando, mas é bom que tudo na vida a gente precisa sistematizar, né? Porque você falou que precisa de musculatura para você chegar a algum lugar, para você inspirar, e é muito interessante que você está desenvolvendo as teorias de capacitação para você poder chegar a premiar alguma coisa, né? Porque daí também não é só você falou de querência, não é uma querência qualquer. Lógico que tudo vem do que nasce dentro, mas é importante a gente aprender a estruturar, porque só assim a gente consegue uma transformação cultural meio sistêmica, uma coisa mais organizada. Então é muito legal esse método, né? E pelo que eu vejo, o final seria um empoderamento e um incentivo de ter um protagonismo, que você falou, das novas gerações, para aí sim um dia a gente ter o mundo que a gente sonha tanto. Mas conta de estruturar esse método e quão importante, porque aí é como que funciona. A escola pede para ter esse currículo, ou como que você contata, antes de chegar no prêmio, como que é esse processo anterior? O método, existe o método, existe a metodologia, a sistematização, tanto que o que faz diferença quando nós chegamos às escolas é a metodologia. Porque ações avulsas, e eu traria até uma catracalização da transformação social. Tem muitos projetos que fazem transformação social em que você paga uma catraca, né? Você paga existe um pagamento para você ter acesso. Na plataforma, a nossa filosofia, nossa cultura, nossa política, o nome que quiserem dar para isso, é que todo o conteúdo disponibilizado é gratuito. As escolas podem baixar os planos de aula e utilizar, acessando gentelezagenerosidade.org.br. As escolas baixam os planos de aula e podem utilizar da forma como considerarem mais prática ou mais relevante. Podem usar todos os planos da forma como ele está, podem usar as nossas dinâmicas de ensino de maneira avulsa, podem usar de inspiração, mas usar seus próprios métodos. Um ponto muito importante é que para se inscrever no prêmio não precisa fazer uso objetivamente, diretamente dos planos de aula. A gente não faz nenhuma checagem se a escola usou ou não os planos.
Sem dúvida, a gente mensura, e a gente sabe que mais da metade das escolas que fazem as suas submissões e inscrições ao prêmio têm contato, conhecem, baixam, se não baixaram, estão implementando, recém baixaram e têm contato com esse material, que é um facilitador para levar esse repertório para a sala de aula. E o prêmio usa uma métrica bastante aberta também. Então, assim, quem pode se inscrever, que é um ponto muito importante, e desde o começo a gente deixou isso bem aberto. Então, todas as instituições de ensino público e privado, assim, do ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio técnico e EJA, as instituições de educação de jovens e adultos. Há 2 anos nós abrimos para a EJA e, curiosamente, ano passado, a vencedora do prêmio foi uma escola na modalidade EJA. O importante é que as escolas estejam devidamente registradas no MEC, na unidade federativa, e que tenham essa formalização, é só o que a gente solicita. Então, a inscrição ela é gratuita e a escola precisa ter essa formalização. Tem uma documentação no edital, todo edital acontece no circuito da plataforma Prosas, que tem nos apoiado muito, especialmente esse ano, potencializando a multiplicação do edital para que a gente possa chegar a mais e mais escolas. E de forma bastante concreta, Alan, Kika, o que a gente percebe é que este trunfo para a escola, a gente não está levando dinheiro para a escola, nós estamos levando reconhecimento e prestígio e um lindo troféu. E certificado para a escola, e certificado de valorização para esse professor. Eu diria que esse efeito warm glow, né, que tanto a temática que a gente trabalha é essa, protagonismo infanto-juvenil, e o efeito warm glow, como esse efeito transformador modifica a realidade da escola, modifica a valorização do entorno. É um exemplo em a nossa edição na estrutura de EJA, a escola toda, em Franco da Rocha, a escola mobilizou a prefeitura mobilizou a comunidade, e a gente percebe esse impacto indo e vendo. A área da cultura, a área dos transportes, a área do meio ambiente. Então, a prefeitura toda se estruturou, se reuniu, e o evento passa a ser uma celebração. A professora Poliana, ela falou assim, eu vou desmaiar, porque eu tenho tantos anos de magistério, 30 anos de magistério, a primeira vez que eu recebo um reconhecimento por aquilo que eu faço, para além da métrica, e é algo, Alan, que todo mundo espera que seja o mínimo que o professor ofereça, independentemente das condições todas de ser professor atualmente, o professor ainda precisa ser gentil, generoso, solidário, e quando ele reconhece, porque ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe do seu papel e sabe que se a gente não investir em relações e só investir em conteudismo, você pode passar no vestibular, você pode estudar no MIT, você pode fazer o que for. Se você não souber se relacionar com as pessoas ao seu redor, se você não tiver consciência do que é o nosso método, o olhar, a nossa sistematização, o olhar para dentro, o olhar para o outro, o olhar para o planeta, que diferença vai fazer a sua existência, o seu acúmulo de conhecimento? Você pode saber tudo do que pode ter toda a memorização ali, mas vai fazer o que com isso se você não tem consciência social? E consciência social, é difícil ter uma disciplina de consciência social, né? Onde a gente aprende isso? Vai aprender, é em casa, é na firma, é a universidade, quem vai passar a consciência social? E quando a gente percebeu que a responsabilidade da consciência social, e aí que é a sua pergunta, quem somos nós? Nós somos nós, são vocês, somos nós, somos todos. Percebendo que, assim como no pensamento sistêmico, né, os nós das redes somos nós. Nós temos que desatar esses nós ou atar esses nós para que essa relação seja uma relação robusta, sistematizada, estruturada, que é a nossa contribuição, e descentralizada, que um espaço como esse que vocês disponibilizam faz de maneira muito nobre, né, cumprir com o seu papel. Marina, eu estava te ouvindo, pensando um pouco, você falou que 35 escolas já foram premiadas ao longo dessas edições do prêmio, né? Enfim, queria entender um pouco os números e quem são as escolas, não só as premiadas, mas as inscritas. Não sei se você consegue dar para a gente assim, um panorama geral. Onde estão essas escolas, se elas são públicas, se elas são privadas, em que quantidades, enfim, um pouco de entender quem está no prêmio. Um pouco de numerologias. Isso, Eu vou numerologia. Assim, para ter uma ideia. Em termos de Brasil,
Ano passado, nós alcançamos a região norte, que até então não tinha uma representatividade, e nós começamos muito centralizados na região centro-oeste, sudeste, e ao longo das edições nós fomos amplificando o nosso mapa por todas as regiões. Aqui, eu estou olhando para o mapa, não estou mostrando o mapa aqui, mas a gente tem essa visualização de onde estão essas escolas vencedoras, né? Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. No primeiro ano, nós tivemos escolas vencedoras em Sorocaba, São José dos Campos, né? São Paulo. Então, foi a LED Alonso Saliba, em Sorocaba, professor Posidônio Salles, em São José dos Campos, São Paulo, 2 escolas públicas, e Avenues, uma escola particular, também em São Paulo. Na segunda edição, eu vou contar só para vocês terem essa noção da amplitude geográfica. Na segunda edição, nós tivemos o SESI Oscar Magalhães Ferreira, lá em Barbacena, Minas, o Colégio Magister, aqui em São Paulo, e a Escola Classe 40 de Ceilândia, no Distrito Federal. Então, um SESI, uma escola particular e uma escola da rede pública. Na edição de 2023, Centro Educacional e Inovação em Pombos, lá em Pernambuco, Camino School, aqui em São Paulo, e o Colégio Ferreira Master, em Suzano. Eu lembro que foi um ano em que tinham acontecido algumas questões bem intensas na educação em Suzano, e foi um ano muito importante para essa premiação. Depois, na edição de 2023, Sesc Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, uma escola João Maria de Barros, em Campina Grande do Sul, no Paraná, e a Escola Municipal Professor Tibério Justo da Silva, em São Roque, em São Paulo. E na edição de 2024, Escola Domingos Cambiag, em Franco da Rocha, Centro Educacional e Inovação em Pombos, de novo essa escola que foi vencedora, colocando Pombos, segundo a Globo local. Pombos é representante da preocupação gentil e generosa do Nordeste brasileiro, e quando a gente ouve isso é muito mágico, né? A gente sai de Pombos, lá em Pernambuco, e vira uma referência para todo o Nordeste. E a Escola Padre João Schiavo, em Caxias do Sul. Então, para ter uma ideia, no ano passado nós tivemos um total de mais de 130 submissões ao prêmio, foram 48 projetos inscritos, mais de 15 mil escolas contatadas. Na plataforma foram mais de 6.500 acessos. E para ter uma estatística, né, regional, de um retrato do ano passado, nós tivemos 31% das inscrições entre Sudeste e Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Nordeste com 12%, Norte, falei fora da ordem, com 14%, e Sul, 10%. 45% dos projetos da rede pública, isso varia por ano, às vezes é 51%, 54%, mas está sempre nessa média, e 66,7% das escolas já utilizavam a metodologia. E quem fica sabendo normalmente é a coordenação pedagógica, e a gente sempre faz a enquete, né, se as escolas têm hábito de realizar campanhas solidárias, e 96% das escolas disseram que sim. Mas um ponto muito curioso, além desses macronúmeros, né, de representatividade do Brasil, é quais dos 7 princípios foram ativados na implementação do projeto. E vocês têm uma ideia? Agora eu vou lançar a pergunta para vocês. Na visão de vocês, uma intuição, quais dos 7 princípios estão aí no top do ranking? Gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Quais são os 2 primeiros? Generosidade deveria ser um dos primeiros. Respeito. Acho que as pessoas... Eu estou aqui em solidariedade e respeito também. Bom, acertaram no respeito. Em segundo lugar, cidadania. E é curioso, a gente fala muito de sustentabilidade, né? Muito legal, né? E esse mapeamento, ou seja, a Alan trouxe essa questão que a gente leva muito a sério. Mapeamento, dados, rigor metodológico, alta qualificação científica, não material de extrema simplificação, em que o professor baixa o plano de aula, é um presente para o professor. O plano de aula está tudo pronto o que fazer antes, durante, depois, ferramentas complementares, vídeos complementares, atividades, brincadeiras, não só para a sala de aula, como para a parte de preparo do ambiente da escola, que a gente chega em dinâmicas de desenvolvimento humano, manual de conhecimento e autoconhecimento, indicadores de performance. Então, hoje nós temos os únicos indicadores do cosmos, podemos dizer assim,
Os únicos indicadores que medem esses 7 princípios num ambiente de trabalho. Pode ser uma escola, pode ser uma organização social, pode ser uma empresa nacional, multinacional, o que for. Nós temos indicadores para mensurar se esses 7 princípios estão surtindo efeito. Então, essa sofisticação, eu diria que traz uma segurança narrativa para nós, né? Em resumo, dá para falar com tranquilidade sobre esse estudo todo que a gente tem feito nesses 5 anos de existência da plataforma, porque tem fundamento, tem teoria, tem articuladores, tem robustez, para que o prêmio fique simplificado e para que a gente possa dar valor àquela ação descomplicada na sala de aula. A ação não passou por nenhum edital, não recebeu nada. A escola simplesmente percebeu que precisava fazer a diferença, foi lá e fez. E o que a gente faz? A gente reconhece e valoriza, desburocratiza o processo, que muitas vezes, quando a gente pensa numa estrutura amplificada de destinações no setor social, mesmo no setor público, no setor governamental, você tem processos. Aqui o que a gente faz? A gente vai direto na fonte. Então, a escola tem o seu território de respeito, o professor vai lá e faz a diferença, ele se inscreve no prêmio, e a gente mostra para esse Brasil todo, eu diria que para o mundo, porque a gente tem essa conexão com o Giving Tuesday Spark, o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela quer fazer transformação social. Mesmo na quebrada da quebrada, mesmo sem dinheiro nenhum. Tem um projeto lindo do ano passado, e a gente passou há 2 anos, desde 2023, a premiar não só primeiro, segundo e terceiro lugares, mas as escolas que se destacam em cada um dos 7 princípios. Com isso, e você que nos ouve, que é escola, pense nisso. As chances agora aumentam porque são 10 destaques. Primeiro, segundo, terceiro lugares e mais 7 destaques por princípio. O nosso corpo de jurados é sempre muito diverso, muito crítico e muito atento em valorizar aquilo que às vezes não seria valorizado numa outra estrutura de um projeto dentro da caixinha. Desde faixa de trânsito, lei para um animal, entre outras questões de transformação de fato social, de problemas locais, que a gente tenta tratar o problema global como um problema comum. A gente fala em metodologias ativas como se nós fôssemos os únicos detentores de alguma sabedoria. E a sabedoria está lá no canto, naquela escola, que ninguém no território amplificado, não está na pauta das 10 mais, e a gente vive essa hierarquização de todas as coisas, não está na pauta das 10 mais, talvez nem das 100 mais, mas lá onde ela atua, ela é a mais, porque ela está fazendo muita diferença. E o nosso papel é isso, é dar espaço para essas escolas trazerem seus projetos e mostrar para esses professores que são batalhadores, que acreditaram, que foram lá e fizeram. Tem até aquela frase bonita, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez, E a gente pega e fala assim, olha isso que você fez, é um exemplo para todos os cidadãos. É um exemplo para todo mundo, não só para o sistema escolar. Por isso que esse prêmio é tão gratificante. Marina, o que vocês premiam é uma ação, né? É isso. Então, a faixa de pedestre. Eu estou entendendo que a escola, quando ela se cadastra ali para participar do prêmio, ela está se comprometendo a usar a metodologia para levar aquela turma, aquela sala e tal, a pensar, a criar uma ação que tem começo, meio e fim. Né? Então, vamos pintar a faixa de pedestre, vamos fazer uma campanha, leia para o animal, enfim, o que for. É isso? É isso que ela está... Nós não solicitamos para a escola que ela faça uso. Nosso pensamento é bem vanguardista, eu chamo de ultra vanguardista. A escola não precisa baixar o material. A gente tem muito essa noção, eu diria que é uma noção de imposição. A sociedade tem isso. Você precisa ler esse manual, fazer do jeito que eu quero para você ser destaque. Aqui não precisa. As escolas, né, são elegíveis para o prêmio, projetos de educação e conscientização social, projetos de arrecadação de bens duráveis e não duráveis, de recursos financeiros ou de crowdfunding, projetos de voluntariado, de sustentabilidade, de inclusão e diversidade e de mobilização e engajamento. A escola também pode inscrever quantos projetos ela quiser, então a mesma escola pode inscrever 5 projetos, 10 projetos, desde que os projetos sejam considerados tecnicamente diferentes, né? Então, uma variação sobre o mesmo tema, na hora da avaliação do jurado, vai ser escolhido um só, e não as variações se forem idênticas. Logo, a escola não precisa fazer cursinho específico e não precisa usar exatamente as nossas metodologias. Não é uma condição para inscrição. A gente só faz essa sondagem para saber onde nós estamos, inclusive,
Conhece a metodologia? Faz uso da metodologia? Ótimo. É mais um dado para nós do que uma questão que vai valer ponto, se ela usa a metodologia ou ela não usa a metodologia. E eu diria que é uma questão muito importante falar desse desapego. A gente não está falando de posse da nossa metodologia, nós estamos falando de comportamentos sociotransformadores já efetivados pela escola e que a escola pode inscrever no prêmio, independentemente de estar conectado ou não ao nosso nome ou ao nosso projeto. Projetos sociotransformadores que já estejam em existência, que façam parte, né? Vou dar um exemplo, a Rede SESI escreveu um projeto das 7 virtudes, que não tinha uma conexão, eles nem conheciam a nossa metodologia, mas eles já tinham desenvolvido esse projeto das virtudes, e com personagens para cada virtude, inscreveram um projeto, foram selecionados, e não conheciam a metodologia. Então, não precisa, escolas que nos ouvem, vocês não precisam necessariamente usar a metodologia, baixar a metodologia para fazer sua inscrição. Aquele projeto lá de transformação, aquele projeto que tocou o coração, que modificou a realidade, é esse projeto que a gente recebe de coração aberto. Marina, você é muito generosa, muito. Eu vou convocar escolas, professores, pais, alunos, vamos acessar a plataforma. Por que não? Essa história, assim, lógico, não é obrigado, mas é quase que é obrigado. Eu estou motivado a entrar lá, você se capacita, depois você gera transformação prática, porque você já está mostrando, você tem um tracking record disso aí, você ainda empodera, você sai empoderado, você falou do efeito warm glow, você cria um grande movimento. Então, gente, vamos começar hoje o nosso aqui, vamos acessar a plataforma, vou de novo chamar escolas, professores, alunos, pais, e por que não? Vamos dividir todo esse conhecimento da Marina e transformar o mundo num lugar mais generoso, num lugar melhor, e esse prêmio é espetacular, parabéns pela iniciativa, viu? E pelo trabalho. Muito grata, é um trabalho em equipe, e o que nos ilumina nesse processo é ver a iluminação do trabalho que já acontece nas escolas. E, de novo, a gente fala muito em democracia, em acesso, mas não tem como. Existe uma priorização, existe um processo seletivo, existe eu diria que uma fama em algumas ideias que muitas vezes são... O que você falou? No início, só fala da luz, do holofote, né, de colocar luz nas soluções, mas é difícil a gente colocar luz em tudo. E nesse processo, às vezes, algumas coisas ficam priorizadas em detrimento de outras que também são maravilhosas. E o que a gente percebe nesse processo são essas descobertas. Receber projetos de escolas de todos os cantos do Brasil, com níveis distintos, a gente não está competindo escola com escola para ver quem faz mais, mas o nível de criatividade, o nível de ousadia, o nível de... Essa frase diz tudo, né? Eu não sabia que isso não podia ser feito, eu fui lá e aconteci. Tem um projeto de uma escola lindíssimo também, que é da escola para dentro, da escola para fora. A escola, com escassez de recursos, os professores se cotizaram e colocaram para fora da escola. Olha a simplicidade. E essa simplicidade que toca nosso coração, quando a gente fica criando 1000 elucubrações da nossa, que nos impedem de ser gentis e generosos no dia a dia, olha só o que essa escola fez. Isso é para você, né? Para você que ouve a gente, que fala assim, bom, eu podia ser melhor como ser humano. Água para os animais na porta para fora. Chá para quem passa na comunidade pode tomar um chazinho. Estou falando de um bairro periférico. Para dentro, o máximo que a gente puder dar, oferecer de acolhimento para os alunos, entretenimento, brinquedo. Eu estou falando de coisas simples. E, de novo, a gente burocratizou o social, colocou em camadas e instâncias, em caixinhas, nominou, privilegiou, selou, etiquetou, criou carimbos e esqueceu da simplicidade, essa simplicidade do dia a dia. Então, eu não posso fazer isso, não, todo mundo pode, todo mundo é um potencial transformador. E quando a gente dá a luz, e talvez a escola, nessa sua estrutura, a escola está organizada, é mais fácil que eu falar da minha comunidade é o quê? Onde é a minha comunidade? Eu vou falar com quem na minha comunidade? Fica tudo muito subjetivo, amplo. A escola está dentro de um território. No território escolar, a gente tem mapeamentos, dados, consigo pegar números, indicadores, dá para falar, ter as pessoas... E tem uma palavra mágica que chama autonomia. A escola é autônoma para fazer a transformação social. A escola não depende de nós para fazer a transformação social, mas ela conta conosco
para saber que tem gente que pensa como ela e que se ela precisar falar, eu uso essa metodologia, ela fica à vontade, vai lá e usa e diz que é dela, né? A gente está aqui para isso, e não para cobrar tarifa e nem para catracalizar de novo, né? Para falar, para você ter aqui, você precisa de um selo. E o prêmio é uma forma, a gente fala que todas as escolas inscritas são vencedoras, porque os projetos são maravilhosos. Não tem privilégios. Eu ia te pedir para falar um pouco sobre os projetos. Já até acabou de dar esse exemplo, né, da escola que oferece chá para as pessoas da comunidade e tal. Queria que você trouxesse mais exemplos, enfim, trouxesse a prática disso, assim, até para inspirar quem estiver escutando, conhecer uma escola, ou trabalhar numa escola, ou estudar numa escola e quiser levar, também poder ter mais ideias, assim, né, sobre o que aparece nesse prêmio de possibilidades, de generosidade e gentileza. E eu estou aqui pirando, deixa eu só estender um pouco. Tem algum lugar que a gente pode acessar e ver essas histórias? Porque é muito importante elas serem contadas, né? Então, eu estou aqui pirando, eu estou curioso de saber mais e mais. A gente queria que você contasse algumas bacanas e falar para a gente onde a gente pode ir lá e ver essas iniciativas, porque sempre inspira mesmo, né? Quando você vê um negócio, pô, podia ter feito, eu quero fazer diferente, quero fazer mais bacana, ou é tão simples? Conta pra Tudo gente. está no mesmo endereço, gentilezagenerosidade.org.br. Esse foi um grande aprendizado, né? Nosso aprendizado comunicacional se consolida nisso. Tudo que eu estou falando, as pessoas todas, nossa querida audiência, que eu gosto de chamar assim, o meu programa também, aí no Observatório, Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, está tudo em gentilezagenerosidade.org.br. Logo que você acessar a página, já tem um pop-up, um destaque, e clicando ali, você já tem acesso ao passo a passo de como se inscrever no prêmio, como é o edital, o regulamento em detalhes, e tem todas as especificidades, né? O limite de inscrições é até o dia 5 de dezembro, o ano, né, de 2025, e todo esse passo a passo lá, e clicando na página você também tem acesso aos projetos vencedores das edições anteriores, porque serve de inspiração. Às vezes a gente subestima a nossa transformação social, né? E o professor pode falar, mas será que o meu projeto ele é digno de competir? Então, se você está na dúvida, acesse a plataforma, dá uma olhadinha lá e você vai ver que sim, bem possível que seu projeto seja digno de inscrição. Vou dar alguns exemplos, né? Exemplos da edição do ano passado. Os vencedores da edição do ano passado foram da professora Escola Professor Domingos Cambiag, da professora Poliana, que EJA desenvolveu brinquedos para uma APAE. Então, vamos pensar em jovens e adultos que desenvolveram brinquedos dentro da aula de artes e entregaram esses brinquedos para uma APAE em Franco da Rocha. E o projeto foi muito emocionante de aproximação e de transformação social. Uma linha de projeto. O segundo vencedor, a segunda colocada ano passado foi o Centro Educacional e Inovação, que fez um projeto completamente diferente, chamado Fruto da Sustentabilidade. A quem não sabe, é uma informação, a gente sempre aprende nesse projeto, né, nessas trocas. Pombos é o segundo maior produtor de abacaxi do Brasil, está aí no ranking, às vezes tá primeiro, segundo, mas está aí. É a terra do abacaxi. Então, os professores, com esse olhar de empreendedorismo da área de finanças, desenvolveram um projeto aproveitando tudo do abacaxi, chamando consultores, preparando não só os alunos, como a comunidade, para aproveitar o máximo do abacaxi e criar um projeto social, transformando um negócio social, né? Transformando os subprodutos do abacaxi em renda para devolver para a comunidade. Um projeto lindo, está lá todo explicado, e tem vídeo e tudo. Então, quem acessar a plataforma pode ver os vídeos, ouvir os professores contando, os alunos mostrando como eles desenvolveram seus projetos. E o terceiro colocado foi o Leia para um Animal, também igualmente um projeto inspirador. Começou com um projeto de leitura, vejam, sem trabalho de artes, primeiro lugar. O segundo lugar focado em educação financeira e empreendedorismo social, e a terceira colocada na aula de leitura e literatura, um projeto de ler em que as crianças perceberam que ao ler para um animal, o animal parava, prestava atenção, e que era um exercício interessante, e isso se ampliou num estudo em que o professor, condutor desse projeto, né, os coordenadores, entrevistaram os pais para saber se alguém leu para os pais durante a sua infância, se os pais liam para as crianças,
E tudo, a gente está falando de gentileza e generosidade, de solidariedade, de sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Então, tem projetos como Gentileza e Cuidado Coletivo, Educação Transformadora, que veio lá de Manaus, do professor Samuel Isaac Benchimol. Tem o projeto, esse que eu contei para vocês, né, do Portão para Fora e da Comunidade para Dentro, que foi desenvolvimento infantil lá do espaço Chácara do Céu, no Rio de Janeiro. O Colégio Cruzeiro surpreendeu e inscreveu um projeto com mais de 50 projetos que a escola já efetivava. Então, muito bonito de ver como isso estava organizado, estruturado, era um projeto contínuo da escola. Depois, a escola Marechal Rondon, lá em Rondônia, com o projeto Guardiões das Matas, cuidando para um futuro sustentável, também um projeto lindo, focado nessa visão mais de biologia, de proteção do meio ambiente. O pastor Newton dos Santos, As Crianças e a Pluralidade de Infâncias, Transições entre o Passado e o Presente, em Blumenau, um projeto lindo, com crianças da educação infantil falando sobre diversidade, sobre inclusão, sobre diversas culturas na sala de aula para crianças da educação infantil. O Colégio Madre Milda, em Caxias do Sul, que também fez um projeto muito bonito, liderado por um aluno de 13 anos, que percebeu questões de bullying e como esse trabalho foi feito a partir dos alunos para uma integração com outras turmas, e um projeto muito bonito também do CEAP, já maduro, não, de uma estrutura, uma instituição vinculada ao Centro de Educação Assistencial Profissionalizante aqui de São Paulo, com um projeto com mais de 18 anos de existência, que inscreveu. Então, só para vocês terem uma ideia, né, me empolgo aqui, poderia contar sobre todos os 35 projetos, mas para vocês terem uma ideia da diversidade que a gente traz aqui. Então, de longe, são projetos monótonos, a gente está falando que escola doou mais, a gente não está olhando o número de quantificação, e esse é um ponto inquietante também. Tudo a gente quer mensurar como se tudo fosse venda de molho de tomate no supermercado. Esse olhar quantificado. A gente solicita números, mas a gente está olhando para números de impacto e transformação, olhando para cada realidade. Eu não posso exigir 1 milhão de impacto numa comunidade que tem, numa cidade que tem 10 mil habitantes. Então, a gente vai olhar o impacto proporcional e, por isso, o valor dos nossos jurados nesse processo, do júri para isso. Um júri interdisciplinar com esse olhar para falar sobre potenciais transformadores e projetos de inspiração para toda a sociedade. Então, Kika, se tem projetos muito lindos ao longo da história, muito diversos, conectados aos 7 princípios como eu diria que é um fio condutor de inspiração para mostrar que estamos abertos a receber projetos que sejam um exemplo para toda a sociedade. Mais que códigos e protocolos oficiais, que a gente fala, esse é o código, esse é o protocolo, a gente tem muito essa noção de esse é o certo, esse é o errado, né? No terceiro setor, esse é o certo, esse é o errado. No modelo privado, esse é o certo. A gente não está falando aqui de regra de certo ou errado, não. A gente está recebendo a transformação para aprender com isso e, ao aprender, levar esse conteúdo para a maior quantidade possível de pessoas para ver se a gente leva mais luz para esse nosso mundo. E tem mais do que isso, né? Porque aqui você está falando dos 35 premiados, mas na verdade todo mundo que se inscreve ou que se mobiliza é um premiado, porque esse é o grande movimento. Então aqui a gente está falando dessa cultura. O prêmio também acaba virando, lógico que é legal, mas é um detalhe. O legal é essa comoção, esse movimento em toda a comunidade e essa transformação. Por isso que vira tudo ainda mais bacana e mais generoso, né? É isso que eu entendo. Eu estava pensando um pouco nisso também, Marina, que acho que, eu não sei se você já tem se isso já está assim ali no site, mas seria muito legal que todo mundo, que os projetos todos inscritos tivessem à disposição, que as pessoas pudessem acessar, sabe? Quase como um cardápio de possibilidades. Uma biblioteca de generosidade. Né? Exatamente, uma biblioteca de generosidade, onde alguns foram premiados, porque, enfim, tem um destaque ali nos critérios que vocês estão usando e tal, mas, de alguma forma, tudo que foi inscrito, que foi trazido como projeto, como ideia e tal, pudesse também estar à disposição, né? E, eventualmente, categorizado aí pelos 7 princípios, enfim, criar categorias para que outras escolas também, que às vezes têm isso menos desenvolvido, possam partir já de uma ideia que aconteceu em outro lugar, enfim. Então, fica aí de sugestão aí para vocês seguirem crescendo. E eu também queria te perguntar um pouco assim, quando a escola é premiada, ou quando a escola se inscreve no prêmio, né, acho que tem essas duas, né, tem o total de inscritos e aí tem
dois grupos, né? Os que receberam, que foram premiados, reconhecidos, e os que se inscreveram, mas não foram premiados, reconhecidos. Queria entender um pouco qual é o pós disso, né? Existe aí, essas escolas entram numa base de dados, quem que entra, a escola, o professor é responsável pelo prêmio, né? Pela atividade especificamente, as crianças, enfim. Como é que vocês se relacionam com essas escolas pós-prêmio? Vamos lá. Primeiro ponto, sobre o acervo dos materiais das escolas. Ao fazerem sua inscrição, as escolas já têm um documento de cessão desse repertório, e a gente costuma utilizar, especialmente na imprensa. Nós temos um curso de formação de professores na plataforma da Escola Aberta do Terceiro Setor, e é um curso formativo complementar, então os professores que quiserem se aprofundar nesse território, assim como temos um curso de formação para jovens, e a gente utiliza muito esses materiais como essa exemplificação de como colocar em prática. Então, os projetos de destaque estão na estrutura da plataforma, e os demais projetos estão nesse acesso, tá, de dados, ou seja, a gente tem essa disponibilização. Essa base de dados cria uma rede com as escolas vencedoras, então as escolas vencedoras participam de eventos entre as escolas destaque, a gente faz muita troca, parte do conteúdo, quando apropriado, a gente incorpora nos nossos planos de aula como base de recomendação para as escolas também, ou seja, existe uma troca. E esse pós-visita, especialmente nas 3 escolas, a gente sempre busca, inclusive, essa ampliação. Quanto mais aportes nós tivermos, mais a gente consegue, por exemplo, visitar as 10 escolas. No momento, dentro da nossa estrutura, a gente tem visitado as 3 escolas, primeiro, segundo, terceiro lugar, a gente nunca sabe para onde vamos, né? Para que região do Brasil nós iremos para fazer essa entrega, mas está nos nossos planos ter apoiadores para isso, para que a gente possa levar os 10, né? Ir às 10 localidades premiadas para fazer esse acompanhamento. E mais que um banco de dados, então o banco de dados ele existe, e quem está conectado à escola, a gestão da escola, os professores que fizeram a inscrição, o projeto pela plataforma Prozas, ele é muito criterioso, muito sério, então a gente tem essa base de dados bastante robusta e organizada. Nossa, assim, quem escreveu quando, a gente acompanha agora, por exemplo, qual foi a última alteração que foi feita pela escola X no processo de inscrição do prêmio, então a gente tem esse mapeamento bastante organizado. Mas mais que isso, é a rede sociotransformadora que se efetiva em cada localidade. E, de novo, por mais que o nosso mapeamento, a gente tem um pensamento que, assim, além do número de impacto, quantas pessoas foram impactadas, e a gente sabe que isso é importante, às vezes, num edital, né, alguém quer saber, quero participar, quero saber quantas pessoas são impactadas. O nosso pensamento usa uma sistematização sociotransformacional que, assim, a gente trabalha com a construção dessa semente sociotransformadora com esses 7 princípios. Ao longo da vida dessa pessoa, e onde quer que ela esteja, então eu vou chamar de tempo e espaço, esse processo ele continua acontecendo, e essa pessoa continua inspirando, não usa uma vez e descarta, né? Então a nossa contabilidade ela é um pouco distinta. Então, a gente entende que essa base de dados ela é amplificada, porque um aluno que participou desse processo, se eu fechar os olhos aqui, e de novo ainda não tem tecnologia suficiente para compartilhar a tela mental, mas façam esse exercício comigo, de pensar numa sala de aula cheia de crianças que fizeram um projeto sociotransformador, viram a diferença que isso fez na vida das pessoas ao seu redor, nas suas vidas. No futuro próximo, elas vão atuar, essa memória de infância talvez tenha um potencial bem mais marcante do que a nossa, com 700 coisas acontecendo todos os dias, e para a gente ter algo marcante, precisa ser realmente muito marcante, mas na infância, na sala de aula, no ambiente escolar, uma experiência dessas pode ser um marco iluminado na vida desse ser humano. Com quantas pessoas essa criança vai falar? Então, a gente fala de mais que uma base de dados, é um pensamento humanizado de efetiva transformação social, em que os números são bem maiores do que o relatório conta. É isso. Tem relatório? Tem. Os relatórios são bonitos. Mas mais que o relatório, é fazer esse exercício de amplificação. Olha só, a gente está impactando a vida de alguém. E quando eu falo desse exercício de fechar os olhos, assim, eu lembro das crianças que contaram o projeto com brilho nos olhos. É tão difícil ter brilho nos olhos hoje, né? Quem tem brilho nos olhos? Quem tem brilho nos olhos? Brilha nos olhos do quê? Dos excessos? O que é brilho nos olhos hoje? Mas uma criança que tem brilho nos olhos, porque ela percebeu que ela tem um potencial de mudar a vida de alguém, de fazer alguém sorrir,
de levar algo para quem não tem, enquanto e não tem o quê, né? A gente está falando sempre uns têm, os outros não têm, mas é uma troca em que você pode estar na favela e você leva algo para quem está na alta elite, porque você fez uma troca. Isso é o mais valioso que a gente tem para oferecer. É promover, trazer luz, formatar, estruturar, colocar em estrutura metodológica e trazer protagonistas que não estavam inicialmente naquele radar oficial de quem merece e quem não merece, né, daquele Legal, mapa. Marina. Maravilhosa, muito bom te ouvir, muito bom ouvir sua empolgação. Estava aqui pensando, quem tem brilho nos olhos? Marina falando do prêmio de generosidade e gentileza, sem dúvida. A gente está chegando no finalzinho aqui na nossa conversa. Não sei se o Alan tem um último pedido, um último desejo dessa. Não, eu tô só sentindo o efeito warm glow aqui, que eu já sou Adotou, diferente. né? Depois do programa de hoje, eu já tô me sentindo diferente. É muito legal mesmo falar sobre esse tema e sentir que se a gente estrutura ele, a gente realmente pode gerar transformação. A gente vive num mundo tão polarizado, muita gente fica achando, não, o ser humano não tem jeito, mas esses papos tem jeito sim, e é fácil, pode começar num pequeno ato, a generosidade é para qualquer um, vamos começar hoje, vamos transformar esse mundo, esse planeta, e muito legal, Marina, te ouvir, obrigado por estar aqui com a gente. E acho que cultivar esse lugar da generosidade, da gentileza na escola é muito potente, né? Porque a escola é um espaço comunitário, né? É claro que é maravilhoso cultivar isso na família, né? Mas a família é um lugar mais privado, né? Quando você cultiva isso na escola, você cultiva isso dialogando com diversidade, com diferença, com o outro, né? E com esse lugar de construção coletiva, que acho que você trouxe muito na sua fala, onde é que a gente aprende consciência social, onde é que a gente aprende a construir, enfim, pensar coletivamente, agir coletivamente, né? E acho que a escola é um espaço muito maravilhoso para começar a cultivar isso. E como sabemos, existem muitos estudos, um dia temos que trazer a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal aqui, que estuda isso com muita propriedade, né? Como é que na primeira infância, o que a gente planta na primeira infância e tal, tem ali uma consequência para a vida das pessoas, no seu individual, mas tem uma consequência muito potente para a vida em sociedade, né? A gente muda uma sociedade se a gente tiver uma geração ali, enfim, muito cuidada, né? Nessa primeira infância e tal, a gente tem potência para mudar a sociedade. Então, muito bom te ouvir com a sua empolgação de sempre falando disso. E aí, para a gente fechar aqui o nosso programa, a gente tem um bloco de rapidinhos, que eu te provoco a trazer em uma palavra ou uma frase muito curtinha. No caso aqui, no seu caso, das respostas, gentileza é... Gentileza é tudo. E a escola é... A escola é a janela de oportunidade. A gente fala de infâncias e de momento de aprendizagem, a gente olha muito para isso, né? Quais são as janelas de oportunidade que a gente tem para a transformação durante a infância? Tem as janelas da infância, mas eu também gostaria de abrir as janelas de todas as fases da nossa vida, para que a gente possa abrir as janelas. Todo mundo pensa em portais, né? Vamos abrir as janelas para olhar novas perspectivas, para aprender com as escolas. Não precisa ser escola para olhar o que a escola está fazendo, né? Para ter esse acesso aqui, para a gente... com isso, ter novas perspectivas. E o professor é? Professor, ele é a varinha de condão desse processo de sociotransformação. E a criança é? A criança somos todos nós, e eu não quero fazer uma projeção e uma sobrecarga nas crianças, mas e também não falar palavras só o olhar da esperança, não vamos esperar nada. A criança é o protagonista. Depende muito da forma como a gente oferece recursos para essa criança e reconhece o que essa criança tem potencial de fazer. E para terminar, um futuro generoso é? Um futuro generoso é agora. É só a gente querer e a gente começar a fazer. Não precisa de muito, não. É só começar. Maravilhosa, Marina, muito obrigada, agradeço muito, foi muito bacana te escutar mais, enfim, escutar você falando sobre o prêmio, espero que muitas escolas e professores possam ter acesso aqui a esse bate-papo e se animem para se inscrever nessa edição desse ano.
E é isso. Com isso, a gente está aqui acabando mais um Perspectivas. Hoje conversamos com a Marina Peixe-Livanes, que mostrou como a educação para gentileza e generosidade podem transformar não apenas escolas, mas comunidades inteiras. Falamos sobre metodologia, sobre impacto, sobre convivência, sobre o poder que crianças e professores têm de construir um país mais empático. Esse foi mais um episódio do Perspectiva, do Observatório do Terceiro Setor, e na semana que vem tem mais, sempre trazendo histórias, ideias e visões que inspiram transformação. Se esse episódio tocou você, compartilha, comenta e segue o Observatório nas redes. É isso aí, a gente se vê no próximo programa e até lá. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Generosidade é tudo, hein? Vamos embora. Gratidão. Até a próxima. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.